Bom dia para você que assiste esse vídeo de manhã, boa tarde para você que assiste à tarde, boa noite para você que assiste à noite. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para a meditação, reflexão no dia de hoje? Mateus capítulo 27, versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Hoje eu quero fazer aqui uma comparação entre Judas, a atitude que Judas teve, e depois a atitude que Pedro teve, né? Judas, talvez, né, ele não tenha tido, assim, essa intenção, ele não estava entendendo nada, na verdade, nenhum dos discípulos entendia muito bem essa questão do Jesus vindo como rei, e ele era o rei dos judeus. Eles achavam, Judas, ele entendia que Jesus, ele tinha vindo para quebrar o jugo de Roma, né? Que eles viviam sob o domínio de Roma, pagavam tributos a Roma e tal. E talvez ele tivesse ali, com essa atitude de entregar o Senhor Jesus, ele quisesse provocar uma revolução, provocar que Jesus tomasse uma atitude, né? Mas na verdade ele não tinha entendido nada. E quando ele percebeu o que ele tinha feito e se arrependeu, ele também não entendeu que Jesus era o perdão e que o que ele fez tinha conserto para ele, não tinha mais conserto. Ele tinha entregue o Senhor Jesus ia para a cruz mesmo, não tinha conserto com relação a isso. Mas isso já estava planejado, isso já era plano de Deus. Então não tinha mesmo como mudar essa questão. Mas já estava definido também, né? Só que aí Judas, olha o que eu fiz, e enfim, e ele queria devolver as moedas, ele ficou assim perdido, aquele remorso, aquela coisa, e sem saber, eu não tenho perdão, eu fiz uma besteira muito grande, então, se suicidou. Ele não entendeu que haveria perdão para ele em Jesus também, né? Que se talvez, embora já estava tudo pré-definido que seria dessa forma, estava pré-definido dessa forma, porque Deus, ele já conhece o nosso coração. Ele sabe quais serão as nossas atitudes, né? Então ele já sabia que Judas, ele não ia ter entendimento acerca do perdão, porque ele não tinha entendido nada acerca das coisas espirituais. Ele estava com foco nesse mundo, nas coisas desse mundo. Porque aí nós comparamos, se nós formos comparar Jesus e o tratamento com Judas e o tratamento com Pedro, a gente vai ver o seguinte: Pedro também fez uma besteira grande. Pedro, para uma serva lá, uma pessoa sem nenhuma importância, que falou, você também estava com ele e tal. Quando Jesus foi crucificado, Pedro falou, não, eu não estava. E negou a Cristo por 3 vezes, né? Conforme Jesus havia dito. Pedro, que nada, Pedro. Hoje ainda, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E negou 3 vezes mesmo. Só que depois também Pedro ficou perdido ali, até no domingo, quando Jesus ressuscitou e que depois apareceu para os discípulos. Mas aí Deus, ele veio e tratou com Pedro. Porque aí Jesus foi lá também e falou com Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro, epa, te amo, Senhor. Jesus perguntou novamente, Pedro, você me ama? E Pedro, Senhor, eu te amo. E pela 3ª vez, Jesus perguntou, Pedro, você me ama? E aí Pedro falou, Senhor, tu sabes, né? Então ali Jesus fez um concerto com Pedro. Da mesma forma que ele negou 3 vezes Jesus deu a ele ali a oportunidade de transformar e de mudar e de declarar que ele amava o Senhor. E aí apacente as minhas ovelhas. Então, Jesus veio depois de ressurreto e transformou Pedro, né? E Pedro foi transformado, aceitou perdão e bora pregar o evangelho, bora servir a Deus, bora fazer a obra, vambora. E Pedro, do jeitão dele todo lá, impulsivo da vida, foi e fez a obra. Judas, diferentemente de Pedro, não aceitou, não entendeu, na verdade, o perdão. Para você aceitar o perdão de Deus, você precisa entender. Então eu trago para nossa vida hoje, né, um questionamento para nós. E nós? O que acontece quando nós pecamos, né? Porque lá em João está dito, olha, filhinhos, eu digo isso para que não pequeis, mas se pecarem, saibas, tem um advogado junto ao Pai.
que perdoa os seus pecados e purifica de toda injustiça. Então, se nós pecarmos, qual é a nossa atitude? Né? Qual tem sido? Será que nós temos reconhecido que Jesus ele é perdão, ele é graça, e tem perdão nele e restauração, assim como houve na vida de Pedro? Ou será que nós pecamos e já está tudo perdido mesmo? Um abismo chama outro abismo, vambora, esquece isso, eu não tenho jeito, eu sou assim, eu não tenho jeito. Gente, tem jeito para nossa vida, tem perdão e restauração para nossa vida. Não importa onde estejamos errando, não importa o tamanho, o perdão de Jesus, ele é suficiente para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que se nós cometermos algum deslize, corramos para a presença do Senhor, para receber dele essa restauração, assim como Pedro recebeu. Que nós possamos estar atentos a isso e nunca fazermos como Judas, né? Achar que não tem mais jeito para nós. Porque enquanto nós estivermos dispostos a entender, a nos aproximar do Senhor e receber dele o perdão, a restauração para a nossa vida. Então, que você seja restaurado, seja restaurada, que eu seja restaurada na presença do Senhor Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Aleluia! Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenha um excelente dia, faça um excelente dia, uma excelente noite. Beijo no seu coração, compartilha essa mensagem com alguém. Vai, assiste o vídeo lá no YouTube, entra lá no canal, assiste o vídeo lá, dá uma curtida, se inscreve no meu canal, compartilha com alguém. Vamos fazer com que esse vídeo ele seja visto por mais pessoas, porque quanto mais pessoas veem o vídeo, mais o YouTube entende que ele é relevante e mostra para mais pessoas, tá bom? Vamos ajudar aí, que dessa forma você vai estar também pregando o evangelho aí junto com a gente, tá bom? Te agradeço do fundo do coração.